Então, Mi, a gente estava conversando nas DMs aí e tal, sobre essa questão de o que a gente faz quando o vento está te apontando em várias direções, que a gente não tem muita certeza para onde vai, fica naquela dúvida. Então, queria que você contasse um pouco de você, um pouco de onde veio essa ideia para a gente conversar. Então, eu acho que, bom, é meio difícil falar, porque eu acho que eu não sou a melhor pessoa para, assim, dar direções, né? Então, recentemente eu até publiquei uma nota aqui no Substack falando, tipo assim, se tem algum momento da nossa vida que a gente não se sente perdido, né? E aí foi muito legal que a galera interagiu, meio que falando eu acho que em todos os momentos, eu acho que ninguém vai ter 100% de certeza o tempo todo, né? Então a gente meio que vai ter que se reinventar o tempo todo. E mesmo que você se ajeite algum lado da sua vida, pode ser que tenha outro momento que você vai se sentir perdido em alguma área, né? É como se nada tivesse 100% equilibrado, sabe? Uhum. Então, mas esse texto foi muito importante para mim, que praticamente foi um dos que mais me motivou a entrar no Substack, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante tímida, que tinha dificuldade de aparecer, né? De falar ao vivo. Então, eu acho que a escrita foi um momento que eu percebi que eu poderia falar coisas sobre temas que eu gosto e sem ficar me preocupando totalmente com essa parte da aparência eu poderia aprofundar melhor em alguns temas que eu gosto, então eu acho que foi muito importante para mim. E eu falei assim, acho que eu vou contar um pouquinho da minha história, né, que aproxima um pouco as pessoas, e aí eu decidi fazer aquele texto, né, quantas versões a gente pode ser. E eu achei muito legal porque eu vi o seu comentário lá e eu acho que você se identificou com algumas partes. Eu queria saber um pouquinho também o que você acha, como que foi. Então, eu achei muito bom o seu texto, gostei muito, assim. Eu gosto muito dos seus textos em geral, né? Mas esse aí foi um que pegou bem, assim. Até, Obrigada. inclusive, abri ele aqui de novo para dar uma olhada de novo. Mas que realmente eu concordo muito com você, que às vezes a gente cresceu, né? Eu, pelo menos, pensando que a gente ia ter uma coisa mais definida na cabeça, que, sei lá, a hora que você vira adulto, você começa a saber tudo, aquela coisa. E antigamente acho que até era um pouco mais fácil, porque, sei lá, 50 anos atrás você se formava, entrava numa empresa, alguma coisa assim, e você ficava o resto da vida, né? Trabalhava 30, 40 anos, aposentava, ganhava um relógio, tinha aquela coisa toda. Hoje em dia é impossível. Para as Sim. gerações nossas aí que estão vindo, não tem como. Você tem gente que fica meses no emprego, já vai para outro. É muito instável, né? Não tem como você pensar em ficar uma vida inteira fazendo uma coisa. É muito difícil. Eu tenho até um pouco de inveja de quem consegue, pra falar a verdade. Eu também. Eu brinco muito com a minha irmã, né? Que ela sempre fala que eu sempre estou fazendo várias coisas. Eu não consigo ficar. Eu lembro que eu começo uma coisa, aí eu já decido fazer outra e tal. E eu sinto muito isso que você falou da instabilidade, né? Atual. E comigo foi assim, porque eu estudava numa escola muito boa, né? Eu acredito que eu tive o privilégio de estudar nessa escola que deu muita base, muita matéria, só que era tudo muito engessado. Então, você tinha que fazer medicina, era aquela coisa de projeção de carreira para algo que sempre fosse voltado para o sucesso, algum tipo de prestígio social e tudo mais. E eu nunca tinha isso na minha cabeça, tipo, eu quero ser advogada, quero ser, sei lá, eu não tinha isso, eu estava completamente perdida, ainda mais jovem, né? A gente tem tantas possibilidades, você nunca trabalhou, você nunca fez nada na vida, né? Como que você vai ser jogado no nada e fala assim, se vira aí, escolhe alguma coisa para você fazer? Então, com 16, 17 anos, né? Como que você vai saber o que você quer fazer? Assim, é difícil você ter essa noção, né? Você nem sabe bem o que cada curso dá para fazer depois, então é difícil mesmo. Exatamente. E, só que na época, aí, como eu tinha que escolher alguma coisa, eu falei assim, acho que eu vou para relações internacionais, né? Porque nem sei como que isso apareceu. Acho que eu olhei, assim, aqui tem uma federal na minha cidade, e aí, tipo assim, você vê as matérias que tem maior peso e tal, aí eu vi que lá, é história e filosofia, eu falei assim, não, eu gosto de ler, acho que eu vou me dar bem. E aí, como eram matérias que envolvia toda essa parte intelectual, eu falei assim, pode ser isso daí mesmo, mas eu nem sabia. Meu pai até perguntou, Mirella, mas o que relações internacionais faz? Eu nem sabia falar mesmo, só achava que era legal, sabe? Uhum. Então, eu cresci também muito com essa coisa, tem 3 cursos que você pode fazer.
Meus pais não falavam diretamente isso, mas eu sentia que tinha aquela coisa, sabe? Aham, Medicina, engenharia ou direito, era meio que isso. E aí, no fim, também eu acabei escolhendo engenharia mecânica, porque eu gostava de carros e queria trabalhar com essas aham. coisas na época. E, tipo, eu não pensei muito, para falar a verdade, do curso, sabe? Cheguei até a fazer aqueles testes vocacionais e tal, só que meio que ignorando um pouco algumas coisas que ele falava, tipo, talvez não seja isso que você tem que fazer e tal, e eu meio que não, fica quieto aí, tá ligado? Deixava Aham. ele escanteado, assim, e entrei na engenharia e tal, acabei fazendo e tal, e... Que legal, Mas, qual engenharia? mecânica. Oh, que legal. E Muito cheguei a bom. trabalhar na área e tal, mas realmente tem horas que a gente fica se perguntando, né? Até porque, que nem a gente falou do começo, é difícil hoje em dia você ter essa estabilidade de, eu vou entrar, vou fazer uma coisa pro resto da vida. Mesmo meus amigos que foram um pouco mais para a área, que foram poucos também, que muitos foram para banco, muitos foram fazer coisas totalmente diferentes. Então, assim, eu acho que é um mundo muito louco mesmo. Então, eu acho que é normal se sentir assim. Tem muita gente que se sente assim. Não tem um manual, tipo, vá para esse lugar, né, que vai dar certo. Acho que tá todo mundo tentando se encontrar com alguma coisa aí, e é isso, tô meio jogado, assim. Então, exatamente. Mas aí, aquela questão que a gente conversou também, que tem aquela frase japonesa lá que todo mundo fala, que se você perceber que você está no trem errado, você tem que sair na próxima estação, que vai ficar mais barato, vai ser mais rápido para voltar. Pela sua experiência e das vezes que você se sentiu mais ou menos assim, que você às vezes você sabe que tem alguma coisa que você quer mudar, você pode até não saber o que exatamente, mas você sabe assim, tipo, putz, alguma coisa aqui. E aí você fica, às vezes, né? Às vezes demora um pouco pra gente tomar a coragem de dar o primeiro passo. Às vezes porque a gente não sabe qual que é o primeiro passo, e quando a gente sabe, às vezes a gente não tem a coragem, né? E então eu queria que você pudesse falar um pouco disso, de situações que você sentiu isso. Poxa, eu acho que a principal, quer dizer, eu comecei comentando sobre essa parte de relações internacionais. Bom, eu até fui aprovada, né, no vestibular da minha cidade, depois. Só que, assim, eu nem tinha concluído o ensino médio. Então, poxa, você poderia entrar, mas era uma burocracia muito grande. E aí, fora os custos que a gente teria com advogado, eu falei: não, pai, pode deixar que mais no final do ano tem Enem, sabe? Eu me virava. Só que acho que foi a primeira vez que eu me senti perdida real, porque quando saiu os resultados do Enem, da prova que eu fiz no terceiro ano, eu não fui aprovada. Então parece que o mundo caiu, porque tava todo mundo, tipo assim, você via seus amigos fazendo festa, a galera sendo aprovada, e aí parece que você, tipo, era aquele primeiro sentimento real, tipo, nossa, parece que eu sou uma fracassada, porque nada deu certo e agora eu vou ter que ir pro cursinho. E olha que a minha escola era tipo assim, ir pro cursinho é uma vergonha, sendo que isso, se eu visse lá atrás, eu ia falar que qualquer pessoa que estivesse passando por um momento como esse, eu até optaria em passar por esse momento do cursinho, porque é um momento que você tem para refletir com a sua própria cabeça. Não é uma pressão externa ou da escola te falando o que você tem que fazer. Você dá esse tempo de esse distanciamento de pressões para você realmente falar assim, não, eu acho que na verdade eu gosto de fazer isso, então vou fazer isso. E na época, meu pai tinha conversado comigo, ele me deu a opção, falou assim, Mirella, por que você não começa no direito, então, você gosta de ler, eu acho que você vai se dar bem, né? Aí eu falei assim, uai, bora, né? Vamos fazer isso daí. Eu não queria fazer o cursinho, eu decidi, né, entrar no direito mesmo. Só que assim, era pandemia, né? Então, poxa, no começo, logo passou 2 semanas de aula e assim, fechou tudo, e aí eu já tava, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu não tava gostando das matérias, porque aí eu tava vendo lá na frente, sabe? Se eu ia me sentir realizada com aquilo, porque você leva 5 anos da sua vida, sabe? Então são decisões que, primeiro, o tempo eu acho que, não sei se você concorda, né? Que é a primeira coisa que faz a gente pensar, tipo assim, nossa, será que vale a pena eu me empenhar e gastar esse tempo, esses 5 anos da minha vida, se eu estarei satisfeita lá no final, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi o primeiro ponto. Então, assim, a hora que eu cheguei no final do semestre, eu falei assim, nossa, eu não tô gostando, eu acho que eu não vou ser realizada com isso, sabe? Então, assim, eu já abandonei o trem aí, porque eu falei assim, não adianta eu empurrar alguma coisa por questão talvez até de
de querer ter um diploma, né? De querer ser algo. Todo mundo quer ter essa sensação de ser alguém na vida, né? E eu achei que o diploma ia trazer isso para mim, dentro do direito, mas a vida vai mostrando para a gente que a gente pode se sentir realizado com várias outras coisas que não são só no meio acadêmico. Então, acho que foi a primeira vez que eu abandonei o trem por não ver nada que me motivasse, que eu realmente gostasse, então não valeria o meu tempo, sabe? Eu não sei como que Uhum. foi a sua experiência e pode compartilhar aí com a gente para a gente aprender também. Ah, com certeza, mas antes eu queria saber, porque eu achei que, assim, para abandonar tão rápido, eu acho que você foi muito corajosa e muito honesta consigo mesma também. Não, e pior que a galera falava assim, não, no terceiro período melhor. Eu falei, gente, eu já não tô gostando do primeiro, imagina mais dois, né? Vai levar 3 períodos para ver se eu gostava, isso já leva 1 ano e meio. Então, assim, eu já tinha certeza que eu não tava gostando, tipo assim, não queria de jeito nenhum, não compensava. É, então, eu cheguei a pensar em desistir da engenharia em alguns momentos, na verdade. Eu acho que todo mundo quase passa por isso, assim, muita gente desiste, alguns amigos tinham mudado de curso já, e teve uma matéria em especial que eu bombei ela por muito pouco, assim, que era cálculo 3. Nossa. E aí eu fiquei muito puto com isso. Mas aí, beleza, aí eu fui pro próximo semestre, eu fui pegar a turma especial, que turma especial era uma que você só precisava fazer a prova. Só que a gente pegou uma turma especial que era com o pessoal da matemática, então era muito mais difícil do que o normal, assim. Eles faziam uma prova muito mais desnecessariamente difícil pra galera de engenharia, assim. Aí Aham. eu bombei de novo e bombei no meio do semestre, assim, tipo, você tinha 3 provas para fazer, você tinha que tirar pelo menos 5 em uma delas e se passou, passou, não passou, não passou, assim. Só que, assim, faltava um mês e eu já sabia que tinha bombado, sabe? E na Aham. Não ia época, dar. já não ia dar. E na época era Ciências Sem Fronteiras, tal, todo mundo querendo ir, todo mundo indo, um monte de amigo indo. E, tipo, se você bombasse mais de 12 créditos na época, você não podia mais fazer isso, você não podia mais aplicar. Só que o cálculo eram 6 créditos, então, assim, eu já tava bombando os 12 só de bombar 2 vezes aquela matéria, sabe? E Aham. aí, tipo, faltava um mês, assim, pro semestre, era o meu quarto semestre, e eu fiquei mal, fiquei meio deprimido, assim. Nossa, aí foi tudo por água abaixo, sabe? Aquele semestre lá, minha avó tava Sim. doente, deu tudo errado, assim, sabe? Não passei em quase nada. Aí no semestre seguinte, eu fui fazer de novo a bendita do cálculo 3. E aí, tipo, já tinha pensado e refletido e tal. Tinha um amigo meu que tava fazendo engenharia de produção em Limeira. E, tipo, muito mais fácil que a mecânica, assim. Desculpa se tiver alguém da Aham. produção aí, mas a galera chama de producoxa, não é à toa. Muito bom. E aí eu tava decidido, assim, tipo, se eu bombar de novo esse negócio, eu vou trocar de curso. E aí eu fiz a prova lá do exame, do cálculo, na verdade. E eu tinha metido um atestado numa prova, na verdade, porque eu não estava pronto para fazer, assim, eu meti um atestado, fui fazer o exame para substituir. E aí fiz o exame e tal, fui sair com meus amigos, fomos numa festa e tal. Voltei para casa, sei lá, meia-noite, 1 hora, para lá de Bagdá. E aí eu olhei que tinha um e-mail da professora, né? Aí eu olhei assim e falei, putz, o que será que é esse e-mail? Aí eu até fiquei bem, né? Eu olhei assim, então, não tô achando o seu atestado, nesse caso, você não passou. Eu olhei assim, deve ter ficado branco, né? Não sei, não tava olhando minha cara, né? Mas Aham. assim, fiquei aquela coisa, meu Deus, mano, e agora? Aí eu fiquei um pouco atônito, né? Aí eu fui descendo de novo, tinha outro e-mail. Ah, não, achei aqui. Não, beleza, então você passou. Aí, tipo, mano, foi aquele momento que meio que mudou tudo, assim, sabe? Depois teve outros percalços na engenharia, mas assim, meio que dali em diante as coisas começaram a rodar, sabe? Que bom. Aí você continuou na engenharia, Aí eu finalizou. continuei, fui até o fim, Que bom, né? mas assim, tive os momentos aí de pensar em desistir também, Não, e eu aí acredito acabou que sendo todo uma mundo. coisa assim que tipo, eu botei na cabeça também, outros momentos assim, talvez até desnecessariamente, acho que é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, sabe? Quando desistir das coisas, Uhum, mas em alguns momentos assim, exatamente. tipo,
eu botei aquela cabeça dura, sabe? Tipo, não, vamos até o fim aqui, eu não vou desistir. Aham. E meio Não, que eu virou acho uma que constante, assim. todo mundo que estuda deve chegar a esse momento de enfrentar uma matéria que é um terror, né? E aí você fala assim, ai, gente, será que compensa? E deve vir esse questionamento na cabeça de todo mundo, eu acho, né? Ah, acho que sim. Acho que sim. E assim, é uma constante, né? Porque, que nem você falou antes também, né? Que quando a gente tá saindo do ensino médio, fica aquela coisa, nossa, eu sou um fracassado se eu tiver que fazer cursinho e tal. Só que assim, na verdade, depois, uns anos depois, que você já tem um pouco mais de distanciamento ali, já vê que aquilo não Exatamente. era tudo isso, né? Tipo, eu vejo que alguns amigos meus que fizeram cursinho entraram muito mais preparados que eu na faculdade, sabe? Psicologicamente, Exatamente. maturidade. Então, Sim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu acho que atualmente eu estaria num bom momento para retornar, sabe, para as faculdades, porque depois eu tive, eu tranquei, né, o direito e depois meu pai falou, não, você pode pensar em outra coisa que você queira e tudo mais, mas eu sentia que não era a hora, sabe? Aquela sensação como se é, como eu não tinha decidido ainda o que eu queria, mas ao mesmo tempo é como se qualquer coisa que eu entrasse, talvez não era aquilo também. Então eu ia uhum. abandonar de novo, porque eu também não estava satisfeita. Então eu acho que o momento que ele me fez o convite de começar a trabalhar, acho que foi a melhor coisa, porque aí eu abri aquela visão, sabe, para as possibilidades que existem na vida, e hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada agora para, não, acho que quero fazer a faculdade e tal, porque você está mais madura, né? Obviamente, para tomar certas decisões. Não, com certeza. Eu acho que a gente é muito novo e muito imaturo quando mandam a gente fazer faculdade, né? Que justamente isso, assim, seria muito bom se desse para todo mundo, sei lá, trabalhar um ano pelo menos, ou ir viajar, ou Sim, fazer qualquer outra coisa antes, para você ter um período para amadurecer, porque assim, é uma fase muito difícil mesmo. demais, demais. Assim, e aí o tempo todo eu fico pensando ainda, né? Porque, como eu falei, posteriormente eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com marketing, né? Então, assim, mas eu nunca fiz faculdade, e eu acho que eu vejo pessoas muito bem preparadas que têm esse embasamento acadêmico, sabe, que faz diferença no, quando a gente começa a trabalhar ao mesmo tempo. Então, assim, tem algumas coisas que eu sinto umas lacunas de conhecimento que poderiam ter sido preenchidas com esse conhecimento, mas não tive, né? Ainda não fiz a faculdade. Então, assim, eu sinto agora já a necessidade de algumas coisas, né? Embora eu também sou a favor um pouco de ser um pouco autodidata, né? Então, assim, Uhum. várias coisas que eu aprendi, eu fui pesquisando na internet. Eu acho que uma parte que a gente começou a conversar sobre essa infinidade de posições e coisas que a gente pode fazer na vida, a internet ela teve um ponto chave ali, de ampliar as possibilidades, porque hoje você pode aprender qualquer coisa. A mesma informação que está disponível para mim está para você também, e a forma como você vai aplicar esse conhecimento que vai diferenciar a gente no mercado de trabalho, né? Não, com certeza. Eu acho que para quem é autodidata é muito bom isso, que você tem muito acesso a muita coisa, a internet, agora as IAs, e tem tanta informação. O duro às vezes é justamente você cortar o que é bom e o que não é, né? E em Aham. alguns sentidos, em alguns cursos é bom você fazer mesmo, porque pelo menos eles te dão um caminho, né, da onde que você segue e tal. Mas realmente eu acho que nem você falou, que você teve uma experiência com marketing já, agora não sei o que que você está pensando, se você pretende ir para a faculdade de marketing ou alguma coisa assim, ou alguma outra coisa que não tem nada a ver, mas pelo menos você já tem uma experiência, você já consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Nossa, então, é difícil, né? Assim, eu, quando a gente fala, principalmente do tema, né, da nossa conversa hoje, é, quando o vento realmente tem tantas direções, e como você falou, mesmo tendo IA e tanta informação, é até difícil também você diminuir um pouco nessa quantidade, esse volume alto de coisas no tempo todo acontecendo, para ver o que você vai focar, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade ainda. É, do que eu quero fazer ainda, sabe? Mas atualmente eu gostaria de expandir mais essa área do marketing, sabe? Eu tenho vários outros interesses que não estão dentro dessa categoria. Então, Uhum. assim, eu tenho vontade talvez de
tentar empreender alguma coisa, tenho vontade, talvez, de fazer alguma faculdade, mas que não tenha a ver com marketing também, tipo assim, uma coisa aleatória, não sei. Mas eu acho que, principalmente quando a gente fala das versões de nós mesmos, e traz isso para esse campo de o que eu quero ser da nossa vida, eu acho que a gente tem que ter em mente realmente no que a gente é boa e o que a gente gosta, né? Porque pode ser que alguns momentos da nossa vida, não necessariamente elas vão estar convergindo para um ponto. Por exemplo, eu vou realmente estar me sentindo realizada com uma coisa que eu gosto, ou eu estou fazendo alguma coisa que eu não gosto ainda, para que no futuro eu faça o que eu gosto, entende? Sim, sim. Às vezes você tem que ter uma época meio de construção, né? Que você tá pensando ali no futuro para poder chegar ali, né? Então, vamos supor que, futuramente, não sei, vamos, se as coisas derem certo, e aí eu decidi, realmente, sei lá, escrever um livro e ser escritora, mas atualmente eu não tenho essa projeção, não é o momento para agora, então eu preciso que tenha outras coisas que me deem o mínimo de estabilidade, né? Sim. E eu acho que o que deixa muitas pessoas perdidas também atualmente sabe, o momento de arriscar e o momento de ficar na estabilidade, né? De ter um certo conforto. Eu acho que as pessoas travam ali no quando é o momento certo, né? É difícil de saber mesmo. Né? Tipo, a gente tá fazendo aqui a live para falar sobre isso, mas assim, para ter uma resposta bem sincera dessa pergunta, é muito difícil de saber. E é uma coisa muito pessoal, né? Que nem você falou também, tem muita informação, fica aquele barulho, assim, é difícil de você saber, assim. Às vezes você precisa parar, ter um momento que você fica quieto, só você ali, ou sei lá, ficar no chuveiro horas para ver se vem uma luz na sua cabeça do que você realmente quer, assim, que dá um sinal, né? Qual que é o próximo passo que às vezes eu não sei. Exatamente. E assim, atualmente, né, eu tô com 24 anos, então eu acredito que você ainda tem um certo tempo, assim, todo mundo, na verdade, né, tem tempo para poder errar e começar de novo. Então, se você não gostou, assim, mesmo não dando continuidade na faculdade de Direito, assim, sai no primeiro período, eu acho que eu ainda sou a favor da gente testar o máximo de coisas, sabe? Tipo, não gosto disso, mas eu gosto de atividade física, então vou fazer educação física agora. Tipo, mas se eu não gostar, então eu sou a favor da gente sempre estar em mente aquilo que tem a ver com você, sabe? Que você sente prazer, que vai te dar uma perspectiva futura, que você vai se sentir bem, mas não ficar preso também, sabe? Nas possibilidades. Já que tem muita coisa para fazer, então eu sou a favor de testar ao máximo, sabe? É um negócio bem de polímata mesmo, né? Assim, tem um lado ruim, né? A dificuldade de você se concentrar, mas eu também acho que se eu não começasse a escrever, eu não saberia se eu teria bons textos, né? Então, assim, a gente só sabe algumas coisas quando a gente começa a praticar de fato. Então, às vezes você pode ser muito bom, sei lá, pode ser muito bom skatista, falando um negócio aleatório aqui, tá? Mas aí você começa a praticar e você vê que é bom mesmo. E se você nunca tivesse praticado, né? Talvez você não tá se dando essa liberdade de testar e ver seus limites. Sim, que nem você mesmo toca guitarra, né? Sim. Então, eu tenho vontade de tocar piano, bateria, tudo. Assim, ainda não tive a oportunidade, mas eu não ficaria só na guitarra também, porque eu penso, poxa, tem tanto instrumento legal, tem Sim. tanta coisa Dá pra para gravar o disco explorar. inteiro, né? Fazer todas as faixas. Meu sonho, sabe quando você coloca várias. é, Aquele pessoal que grava uns covers e ele mesmo faz, Uhum. agora sou eu aqui tocando bateria, e depois mostra ele só cantar, que aí realmente não é comigo, não, mas o resto. Aí você tem vergonha. Não, e também eu não canto bem, né? Terrível, terrível. Mas nada que uma aula não deu uma. Mas sabe, você Uma estava falando soltada. disso aí, eu acho realmente. A sociedade, às vezes, ela trata muito esse negócio de querer mudar de rota, de. Você é indeciso. Não, isso aí é coisa de fracassado. Que você tinha escolhido o caminho, agora você quer mudar. Como assim, sabe? Acho que tem muito isso. E, assim, por um lado,
não necessariamente é uma coisa ruim, assim, às vezes as pessoas meio que querem te proteger, assim, de, tipo, um pai, uma mãe que fica meio ressabiado, né? Tipo, ah, nossa, mas filho, você veio até aqui, agora você vai desistir? Meio que... É que eu acho que a tendência de um pai, de um irmão mais velho, assim, é de meio que querer te proteger, assim, e ser meio conservador até na hora de dar um palpite, sabe? Mas não necessariamente é um sinal de fraqueza, às vezes é um sinal de coragem também. Eu concordo. Essa palavra, ela é muito importante, né? Que eu acho assim, que as pessoas acham que uma pessoa corajosa é como se ela não senti, é como se ela fosse imune ao medo, sabe? Mas na Uhum. verdade todo mundo sente, tipo assim, poxa, eu tava morrendo de medo de aparecer aqui. E aí você ter a coragem é você ir com medo mesmo e realmente enfrentar a situação, porque agora eu já fiquei até um pouco mais tranquila, né, ao longo da conversa. Então, na vida é isso, porque eu sinto que meus pais também, quando eles falam para mim, ah, Gabriela, você tem que, né, escolher uma coisa, não dá para fazer tudo também. Mas eu sinto nesse sentido de realmente dar continuidade também. Se você ficar toda hora pulando de galho em galho, talvez você não vai conseguir algo assim realmente estruturado, né? Uma coisa, coisas, tem certas coisas que levam tempo, então você vai precisar se dedicar realmente a alguma coisa por mais tempo, mas é uma questão protetiva e a coragem ela entra muito bem nisso para ajudar a gente a dar o próximo passo, né? Sim, com certeza. E acho que até nos momentos desses, assim, de escolher e tal, e mesmo quando alguém até, às vezes alguém que você ama, fica meio nessa de não te apoiar 100%, e no fundo você sabe que não é que eles querem seu mal nem nada, né? Mas eu acho que até Aham. às vezes, assim, você sentir qual decisão que eu tenho vontade de tomar, mesmo que todo mundo fique bravo, mesmo que, sabe, eu acho que às vezes é um fator, assim, para você saber, não, isso aqui é o que eu tenho que fazer, porque é o que eu tô sentindo que realmente é o caminho que eu tenho que tomar agora, né? Exatamente. Mas sabe, outra coisa também dessa questão de escolher várias coisas e aprender vários instrumentos ou várias áreas, enfim. Eu acho que também às vezes a gente fica pensando muito, ah, eu quero aprender tantas línguas, eu quero aprender tanta coisa, eu quero visitar tantos lugares e você acaba tendo tantas opções que você acaba não fazendo nada, sabe? Então, às vezes acho que é importante também, tipo, ah, eu tenho várias opções que eu quero fazer. Vou tentar alguma aqui, ver se dá certo. Se não der, eu tento a próxima, que nem se falou mais cedo também, né? Ah, vou tentar esse esporte aqui, vou andar de skate para ver se rola, se não rolar. Se eu cair muito de cara, eu tento outro esporte e vai tentando, que a vida é isso também. Eu também acho. Mas e como é que foi com você depois? Você ainda continua nessa área da engenharia? Como se você já teve algum trem que você teve que abandonar ou ficou lá por muito tempo e não teve coragem de sair? Como é que foi? Ah, pois é, tem várias coisas para falar a verdade, viu? Na verdade, eu fiquei pouco tempo até na área de engenharia. Eu fiquei na área de engenharia mesmo, mecânica, eu trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos. Primeiro aqui no Brasil, fiz um estágio aqui, depois eu fui para a Alemanha, fiquei 1 ano lá. E, assim, eu gostava muito de estar na Alemanha, mas eu não gostava muito do trabalho que eu fazia, que era uma coisa muito burocrática, era um monte de documentação que tinha que aprovar e umas coisas assim que não tinham muito a ver comigo, sabe? Então, assim, eu acho que eu Que gosto legal. da área, mas o que a maioria dos engenheiros acaba tendo que fazer, eu não gosto muito, assim, eu gosto de coisas um pouco mais criativas. Aham. E, tipo, eu gostava muito de estar lá, mas, assim, por estar lá e porque eu podia falar várias línguas todo dia, sabe? Então, tipo, eu aprendi na época, né? Agora eu já esqueci bastante a falar alemão e tal. Tipo, era muito legal essa parte. Que Mas, legal. tipo, o trabalho em si eu não gostava, pra falar a verdade. Assim, como é que você foi parar lá? Tipo, foi indicação? Você fez, passou por um programa para ser aprovado? Como é que foi isso? Então, foi meio por acaso, na verdade. Porque, Aleatório. não foi aleatório também, mas, assim, eu tinha acabado de entrar no outro estágio que eu fiz aqui no Brasil mesmo. E tava gostando muito dele, inclusive, porque assim era meio que um estágio dos sonhos, que era para fazer assim pesquisa e desenvolvimento de peça de carro, sabe? E como eu sempre gostei Ah, de legal. carro e tal, aí tipo os nossos clientes eram todas as montadoras que você puder imaginar, então assim era muito legal, sabe? Você
era vários laboratórios e tal, você se sentia o próprio James Bond, assim, que tinha aquelas portas que fazia barulhinho para abrir, sabe? Tipo, assim. Tipo Então assim, era lá muito. a Alemanha é um polo tecnológico, né? Não, Então mas era aqui isso imagina. aqui. Ah, tá. Era aqui no Brasil. E aí teve férias coletivas no final do ano, né? No Natal e tal. E aí meu amigo tinha acabado de ir para Alemanha. E aí eu tinha combinado que eu ia visitar ele, para a gente passar 2 semanas lá, fazer um mochilão e tal. E aí, tipo, no dia anterior de eu ir para lá, ele falou: então, precisava te ligar, precisava falar com você, né? Aí, beleza, eu achei que era alguma coisa da viagem, tipo, que eu ia dali 2 dias, tal, tipo, para combinar alguma coisa. Então, mano, é que vai abrir uma vaga aqui num departamento que é mais ou menos igual ao meu, não é o mesmo, só que é a mesma coisa, basicamente. E eu queria indicar você. Aí eu fiquei, tipo, na real, a princípio, eu até lutei contra essa, porque eu tava gostando muito do onde eu tava. Só que aí eu fui pra lá, ó, insisti um pouco, tal, depois eu voltei, falei com meus pais, e acabei mandando currículo, assim, meio por desencargo de consciência, né? E deu Aham. certo. Que bom, que legal. E aí, tipo assim, tá gostando? Como é que foi? Então, aí, uns 2 meses depois, eu fui pra lá, fui morar com esse meu amigo, inclusive, e, assim, que nem eu falei, né, o trabalho em si não era tão legal, mas tinha algumas coisas que Aham. eram muito legais, que eu gostava muito, entre elas a questão cultural, de falar várias línguas, Sim. lidar com gente do mundo inteiro. A gente lidava com pesquisadores também do mundo inteiro, né? Mas, nesse sentido foi muito legal. Mas aí depois eu voltei para o Brasil, que acabou meu contrato, também não gostava tanto do trabalho que eu estava fazendo, então eu falei, vou tentar a sorte no Brasil. Aí comecei a trabalhar em outra área, não tinha nada a ver com imobiliário. E aí, fiquei anos também, pandemia, enfim. Assim, se for contar todas as histórias, assim, a gente fica o dia inteiro, pra falar a verdade. É, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas Mas, eu enfim, teve acho, vários momentos. eu achei muito interessante, assim, a sua história, mas teve um ponto que me chamou a atenção, né? Que você falou que você se considera uma pessoa muito criativa, né? Que é essa parte que te limitava um pouco no trabalho na Alemanha, foi isso, né? Achei muito interessante isso que você falou, que essa parte da criatividade é a mesma coisa que eu sinto com o marketing, né? Porque o marketing é uma forma de você expressar essa criatividade com algum fim, ou para a empresa, para o produto, para qualquer coisa que você está trabalhando. Só que se o ponto aqui é criatividade, então você pode expandir ela para as outras áreas, né? Então, assim, se você, o que você não gostava lá é o fato de você não ter essa expressão criativa, então você trouxe isso para os seus textos, por exemplo, que são essas Uhum. áreas que você consegue aproveitar. Então, por isso quando a gente fala assim, mas será que eu devo sair do marketing ou não? Assim, não sei, eu acho que se eu gosto de pensar de alguma forma trazer a criatividade que está na minha cabeça para algum feito, né? O marketing não precisa ser só ali. Então, eu acho que é daí que vem a ideia dos textos, que veio a ideia de talvez fazer uma live. Então, assim, você tem outros campos para poder explorar que não sejam só naquele emprego que você acha que é a única coisa que tem, porque se você sair vai ter algum problema. É, tem muita gente que fica assim, empacada na vida que acha que não vai dar certo com outra coisa, né? Então, poxa, tem tantas coisas para fazer. Se o tema é criatividade, você pode expressar ela de qualquer forma que não seja só no seu trabalho, né? Não precisa ficar preso aí se você não gostar. Também tem isso. Inclusive, você pode ter um trabalho que você só tem ele para pagar as contas e tal, para se manter, e por fora, inclusive muita gente faz isso hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil você tentar alguma coisa assim, né? Viu Inclusive, o essa marketing é possibilidade? muito bom para isso. É, exatamente. Tipo assim, eu tenho tempo para fazer outras coisas e apostar em outras coisas diferentes. A internet, ela trouxe realmente essa liberdade para as pessoas fazerem outras coisas que não sejam só no ganha-pão delas, né? Então, tem muitas oportunidades, assim, para você ter um negócio pela internet, seja para você eventualmente aquilo virar sua renda principal ou não, não necessariamente, ou pode ser só hobby também. É que aqui no Brasil acaba que
meio que você não pode ter um hobby, né? Todo mundo pergunta, ah, não, mas isso aí dá dinheiro, não sei o quê. Exatamente. É. Mas então, Miss, tava pensando, acho que a gente podia abrir um pouquinho os comentários aqui, que eu tô vendo que a galera tá comentando bastante. Também, eu tô lendo vários aqui, tô adorando. Ó, que nem o Lucas aqui falou que ele terminou marketing e agora tá fazendo uma nova faculdade de segurança de informação com 28 anos. Aí, É, ó, que legal. É bom, né, que tem algum tipo de experiência. Não necessariamente, né? Eu tenho pessoas também que conheço que entrou cedo na faculdade e são extremamente realizadas, mas é muito legal essa experiência que ele trouxe, porque é, não é o fim do mundo, né? Dá para recomeçar com qualquer idade, se sentir bem naquilo que quer e dá certo, né? eu acho que no fundo é meio que isso que a gente queria passar também hoje, né? Porque enquanto a gente tá vivo, a gente pode tentar novas coisas, tentar novos cursos, novos esportes, novos livros, novos qualquer coisa e vai que aquela próxima coisa que você vai tentar vai ser a coisa que você vai se achar, né? Exatamente. Eu tô nesse ponto aí, querendo fazer várias coisas para naquilo lá eu falo assim, nossa, agora eu gosto. Acho que isso aqui deu certo, isso aqui é para mim, sabe? Deixa eu ver aqui. A gente falou dessa parte da prática também, né? De você realmente se comprometer com alguma coisa, muito legal. É o Ronaldo. Essa parte dos hobbies, ela é engraçada porque eu também tenho esse medo, sabe? De ter. Tem hobbies que eu gosto, mas também que eu não gostaria de trazer esse peso de ser algo do trabalho também, sabe? Porque Uhum. hobby é para você ser livre, né? Fazer as coisas que você quer. E tem alguns que também vão te dar dinheiro, e aí é você que tem que decidir também o que, que você quer, né? Você vai transformar aquilo em algo monetizável ou não, né? É, então eu tô vendo o comentário do Ronaldo também e, nossa, quanta coisa. Realmente, mas eu acho que é isso, né? Que nem a gente falou das pessoas criativas e tal, que você acaba querendo. Você acaba. Não é nem só a pessoa criativa, é a pessoa curiosa também, eu acho. Que muita coisa chama a sua atenção e você quer aprender um pouquinho daquilo, e aí quando você vê uma coisa puxa a outra, e você tá aprendendo outra coisa, e quando vê, virou assim. Exatamente. Eu comentei, né, um pouco disso no texto. Você até falou comigo sobre aquele texto do Leonardo, e eu comentei bastante isso, né? Aquele cara, para mim, ele fez várias coisas que co- separados não tinha nada a ver, combinadas deram resultados extraordinários, justamente por explorar áreas que não eram só uma coisa só, né, ligada só à pintura, só à escultura, e alimentava a curiosidade, a observação, percepção sobre o mundo. Eu acho que esse é o caminho para a pessoa se encontrar, né? É, então, acho que entra também naquela questão de, ah, você é seu nicho, sabe? Aquela ideia que o pessoal fala muito. E acho que entra É, meio um pouco nisso também, porque é justamente as misturas das áreas que você acaba entrando, né? Que nem você deu o exemplo do Leonardo. Se ele fosse só para pintura, ou se ele fosse só olhar os cadáveres lá, escondido, que ele fazia, cada coisa individualmente, ele não teria sido tão genial. Mas como ele pegou um pouquinho de cada coisa e transformou ali, usou aquele filtro Leonardo e transformou aquilo, aí que ele virou o Leonardo da Vinci, né? exatamente. E é até uma lição de vida para a gente, né? Por exemplo, a gente acha que só, se eu ficar só abandonando, nunca vou ter nada efetivo. Mas é justamente esse conjunto de experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida, mesmo que não seja a área que você realmente queira,
você nunca perde esse conhecimento, sabe? Você vai aproveitar ele em outras áreas. Então, Uhum. se atualmente você tem a possibilidade de trabalhar na área comercial e depois você muda, vai para um negócio nada a ver, ou sei lá, virar autônomo, poxa, você vai utilizar todos esses conhecimentos, eles não ficam perdidos, né? Então, pode ficar tranquilo que você não vai estar perdendo seu tempo, né? Não, então, que nem dando o seu exemplo mesmo. Digamos que assim, dá a louca em você e você resolve, ah, não, vou voltar pro direito, vou dar mais uma chance. Agora, com toda a experiência que você já tem, com marketing, com fazer os textos, com várias outras coisas que você aprendeu nesse meio tempo, se você fizesse isso, depois você ia sair uma advogada muito mais pronta já para fazer os vídeos e botar textos e tal, e conseguir cliente, sabe? Realmente a gente consegue misturar um pouco de tudo isso que a gente vai aprendendo e pode aproveitar de formas novas também. Nossa, total. E olha que no marketing a gente tem que fazer muito pesquisa, né, do público, pesquisa dos seus clientes, entender como que é a rotina deles, o que que faz sentido para eles ou não, para você apresentar uma solução, né? Ou um produto, ou um serviço. Então, se eu fosse para o direito agora, embora isso não vai acontecer, tá? Porque realmente essa área não é para mim, respeito todo mundo, tem muito. Nossa, tem vários amigos que foram para essa área, estão super bem. Ainda é uma área muito boa, eu acredito. Não é a minha, mas ainda é uma área muito boa. Mas eu acho que eu tenho, com certeza, eu conseguiria aproveitar totalmente a parte escrita e eu teria muito mais noção qual caminho eu ia seguir, é, justamente por essa visão que o mercado te dá, né? Você trabalhar com outras pessoas, trabalhar com outras coisas, principalmente com um atendimento ao cliente e outras coisas assim, no direito você vai fazer isso o tempo todo, né? Você vai ter que ter Uhum, contato com outras pessoas, você vai ler um monte de coisa, é livro desse tamanho, assim. Então, você vai aproveitar, não tem jeito. com certeza. E tô lendo aqui o comentário do Ronaldo, esse último que ele fez. Aliás, obrigado, Ronaldo, que você está participando demais, assim, é o melhor de todos aqui, comentando É bastante. mesmo, Ronaldo, tá nota 10. Tamo junto. Mas ele falou aqui sobre a questão de desistir de alguns sonhos, que às vezes tem hora que a gente nem sabe mais por que a gente está querendo alguma coisa, assim, que a gente queria tanto por tanto tempo e uma hora a gente deveria desistir e acaba se mantendo com aquele sonho, sabe? Já aconteceu isso com você? Tipo, você ter que abrir mão de alguma coisa, de algum sonho? Ah, já aconteceu com vários, para falar a verdade, assim. Por exemplo, todo menino cresce querendo ser jogador de futebol, alguma coisa assim, esportista, né? Esse foi, acho que o primeiro sonho um pouco mais concreto que eu abandonei. Mas depois também tinha o sonho de ser rockstar, né? Que eu também toco, não tô tocando muito, mas Que toco, tinha legal, banda e tal. Então eu tinha esse guitarra? sonho, né? Mas assim, não achei que era tão bom assim que valia a pena esse risco todo. Você toca guitarra, é isso? Toco. Poxa, tá escondendo o talento aí, certeza. Ah, eu escondo vários talentos. Não, tem que mostrar eles pra gente. Mas eu ia dar exatamente esse exemplo, porque aconteceu comigo também, né? Eu jogava vôlei, então, assim, eu fiquei a um passo de ter essa oportunidade de começar a jogar no profissional. Então, assim, entre os 14 e os 15, e coincidentemente é o período que você tem que, ou você escolhe estudar, porque aí começa o ensino médio, né? Ou você escolhe o vôlei. E aí foi uma escolha que eu tive que fazer, porque eu estudava na parte da manhã e à tarde, assim, não é. Quando você está próximo assim do profissional, você não faz só o treino, né? Então, assim, eu tinha que ir lá, ficava uma hora fazendo preparo físico, academia e outros movimentos, mais fisioterapia, e depois eu tinha o treino, então eu ficava a tarde inteira lá. Então, era uma coisa que ou você optava pelo esporte ou você ia estudar. E aí eu penso igual você, né? Embora eu não fosse, né, como jogador de futebol, mas no vôlei eu tive que fazer essa escolha. Tipo, será que realmente me imaginar se eu teria condição, se eu queria realmente batalhar para aquilo, para ser atleta profissional, tentar essa carreira, ou ir para o lado dos estudos, sabe? Então, eu tive que parar de treinar como profissional dentro de um time, com todas aquelas demandas que você tem,
E é isso que o Ronaldo falou, né? De saber o momento que você desistir de alguns sonhos. E foi muito difícil? Olha, eu acho que na época, não, porque assim, eu sempre fui uma criança assim, meio exigente, sabe? Perfeccionista. Então, assim, tudo que o treinador falava, sabe? Parece que eu levava para o lado pessoal, por mais que não fosse, sabe? Mas eu tinha muita dificuldade de lidar. Quando você é atleta, gente, a pressão, ela. E olha que você nem tá nos mais altos, né? Você nem era conhecida. Mas mesmo assim, você sabe que você tem uma responsabilidade com o seu time, com o seu treinador. Então, assim, são várias coisas exigindo de você no mesmo tempo. E eu senti que eu não estava preparada, eu não queria abrir mão de tudo, de um conforto. E aí você tem que ter uma dieta mais regrada, você tem que estar atento ao seu descanso. Eu não queria essa vida para mim ali, sabe? Então, hoje em dia, eu ainda jogo vôlei de maneira. Um racha ali na segunda-feira com os amigos para não perder o contato com o esporte, mas não era mais aquela projeção de carreira, sabe? Uhum. Então, acho que é muito difícil, assim, chegar nesse momento de ruptura, né? Mas eu te entendo também, com esse negócio de se cobrar muito e ficar aquela coisa. Por isso também que eu perguntei se foi difícil, porque além de gostar do esporte, também tem essa questão da cobrança, né? Nossa, total. Mas é aquilo que eu falei também. Existe uma diferença muito grande de você gostar realmente. Eu gostava muito do vôlei, mas quando você faz uma decisão como essa que envolve meio que o que você quer ser, não basta só gostar das coisas, né? Será que eu ia... Uhum. Aí eu comecei a pensar, será que eu ia gostar da rotina? Por exemplo, a minha irmã é nutricionista, então a gente troca muita ideia da área da saúde. E aí eu comecei a aprender várias coisas com ela, né? Porque a gente senta e aí começa a papear, né, sobre várias coisas. Mas eu gosto muito da área, mas eu não me vejo atendendo pessoas. Então existe uma diferença entre realmente gostar de algum assunto e depois você se ver naquela rotina, se faz sentido para você, né? Eu acho. Sim, com certeza. Eu tô vendo também a galera comentando mais um pouco aqui. Eu também, eu tô olhando aqui, tá o Ah, máximo. então, aí a GG do Não Vou Surtar Sozinha tá falando aqui que o marido dela também é engenheiro mecânico e trabalha em outra coisa. Mas é uma coisa que ela falou que é verdade, que você aprende a pensar que nem engenheiro. Isso aí é verdade mesmo. Você acaba usando em tudo, mesmo fora da área profissional, você sabe resolver problemas e tal, sabe? Exatamente. Aí a Lu Muito também bom. falou aqui, que eu sei também. Eu não sabia que ela era engenheira também. Descobri hoje, inclusive. Que desistir dos sonhos é muito real e que às vezes você já está numa versão sua que não cabe mais dentro daquela ideia, mas continua dando murro em ponta de faca. E acho que daí nascem as maiores frustrações da vida. Nossa, é muito real isso. Exatamente. Então é muito difícil mesmo. Às vezes você sabe que alguma coisa está errada ou que você não tá gostando daquilo, assim. Não, não gostando, tipo, é a primeira dificuldade que você teve, não é isso. A gente não tá falando para pessoas que desistem muito fácil das coisas, justamente. Você tá vendo que a Mirella é uma pessoa que se cobra muito, eu também. Não é essa questão, assim, não é a primeira dificuldadezinha, a primeira dorzinha, é uma coisa assim que você sabe, você sente de dentro, sabe? Que acho que alguma coisa tem que mudar. E acho que isso realmente. Eu acho que às vezes até ajuda, na verdade. Tipo, você ter essa certeza, que lógico, né? Na primeira vez que você sentir, são dias, às vezes anos até você ter essa certeza e falar, não, agora é a hora, realmente tem que mudar alguma coisa. E não é fácil mesmo. Não é. Eu adorei esse comentário da Luísa. Essa palavra, ela é muito difícil de definir, né? Desistir. O que é desistir, né? No final do texto, eu realmente, eu sempre falo, eu até coloquei uma reflexão, é uma pergunta aberta, né? Então, se eu meio que desisti do vôlei, mas ao mesmo tempo, se ele ainda faz parte da minha vida, como alguns encontros, em alguns rachas, então eu não desisti dele, né? Porque essa palavra é muito difícil de definir. Então, e ao mesmo tempo, no final do texto, eu acho que eu escrevi sobre essa história do vôlei no meu perfil. E aí, no final, eu coloquei uma palavra, era uma pergunta, tipo assim, então o que é se sentir fracassado de verdade?
sabe? Porque isso é muito abrangente, a gente está o tempo todo fazendo mudanças, se adequando. A Luísa até complementou, mas talvez modificar para algo que faça mais sentido no momento. É isso. Eu encontrei outra coisa naquele momento que fazia mais sentido, que preencheu esse espaço, portanto, não necessariamente é desistir, sabe? É difícil, é porque é filosófico, né? Uhum. É uma conversa meio filosófica, né? É Eu acho isso. que fica um peso muito forte, né, nessa questão da desistência. Tem várias palavras que a gente acaba dando um peso muito grande, né? Uhum. Fracasso, desistir, coisas assim. Parece que tem um estigma muito grande, né? Demais. E aí traz essa frustração, né? As pessoas não conseguem se encontrar e elas acham que é o fim do mundo, né? Mas é só o peso que a palavra traz. Assim, acho que a vida é perspectivas. É só você olhar para o outro lado. Ah, beleza, não vou ser atleta mais. Então, o que eu posso ser? A vida não acabou aqui, né? Então, qual que é o olhar que você pode trazer para outra coisa que faz sentido para você no momento, né? E eu acho que às vezes também a gente desiste de alguma coisa, mas é uma coisa temporária também, sabe? Nada impede que você volte um dia a fazer tal coisa. Lógico, no caso de ser profissional no vôlei, por exemplo, não. Atleta não, Mas para a mas maioria das sim. coisas da vida, você consegue. Sei lá, a pessoa gosta muito de pintar, de tocar guitarra. E aí, às vezes, a pessoa pode ficar anos sem fazer isso e dali 10 anos voltar a tocar, voltar a pintar, sabe? Nada impede a gente de voltar a fazer as coisas também. Exatamente. Não tem nada, assim, você pode fazer o que você quiser depois de um tempo, sabe, inclusive retornar para esse ponto que você às vezes antes você não estava nem preparado e nem voltado para aquilo, mas em algum outro momento da sua vida, faça sentido e aí tá tudo bem. É, então, eu acho Bem que isso isso. é... Ah, não, desculpa, te cortei. Não, eu já tinha terminado de falar. Não, então, eu acho que é isso mesmo, que tem esse estigma, mas tá tudo bem, no fim. A maioria das decisões que a gente toma na vida não são tão grandes assim, ou pelo menos a maioria é reversível, né? Então, às vezes, a gente acaba se cobrando muito, colocando um peso desnecessário até nas coisas. A gente fica preocupado demais com algumas coisas, né. É bem isso. E falando em preocupação, você que estava super ansiosa antes de começar e tal, e agora que a gente já está dando quase uma hora aqui, como que foi a experiência? Nossa, foi muito boa, assim, né? Realmente eu estava muito ansiosa, né? Uma coisa é você escrever textos e aí depois a pessoa tem um tempo de absorver aquilo e às vezes ela vai comentar de forma anônima, ou nem vai comentar, mas talvez em algum momento faça sentido para ela e você percebe que você conseguiu ser útil de alguma maneira. Então, é muito bom pensar também que a gente pode se dar essas oportunidades, participar de outras coisas, fazer outras coisas. Então, mesmo sendo uma pessoa muito tímida, você ter a oportunidade de conversar com outra pessoa que em outra plataforma. É isso, gente. A vida também vai te dar várias oportunidades na vida para que você teste outras coisas se você quiser, se fizer sentido para você e você abraçar elas com a pessoa que está do outro lado aí para te receber. Então, muito legal essa conversa, né, Gabriel, que a gente teve até agora. E por me receber também, foi muito legal, né, esse papo. Talvez tudo isso tenha feito sentido para alguém que está aí do outro lado. E acho que está todo mundo tentando não ficar perdido, né, em alguma área, mas faz parte da vida, né? Então eu queria até aproveitar para perguntar para a galera que estiver ainda, o que que vocês acharam? Se a Mirella parecia que estava ansiosa, se ela parece uma pessoa tímida, porque eu achei que ela foi super bem e que, bom, eu vou falar isso, mas assim, eu sei como que é também, eu já fui muito mais ansioso no passado, então eu sei que é difícil assim a gente falar, ah, não, não precisa ficar ansioso, mas você fica do mesmo jeito, né? Não tem Mas mesmo como. assim, você foi super bem, assim, não pareceu em nenhum momento que você estava ansiosa nem nada, então, Que bom, não, fico feliz, assim, eu acho que foi, o marketing também me ajudou, né, que era uma pessoa super tímida, mas aí você acaba tendo que conversar com várias pessoas e resolver problemas, e a vida também vai te exigir, e aí eu acho que aos poucos eu fui tendo um pouco mais dessa liberdade, né, mas foi muito legal
Bom, eu espero que a gente tenha conseguido passar alguma informação, alguma reflexão para quem está aí do outro lado, né? Se alguém quiser fazer um comentário aí para a gente fechar. Ah, eu acho que sim, pelos comentários, assim, eu gostei muito dos comentários que a galera fez. Eu acho que eles estavam acompanhando legal o raciocínio, né? Eu acho que fez sentido, né? Tá, bom, então. E eu acho muito legal também. Acho que o comentário é um termômetro muito bom, né? Porque às vezes assim você vê ali as visualizações e tal, ou até os likes, mas quando alguém comenta, quando a pessoa tira o tempo dela para comentar, é muito legal, né? Exatamente, exatamente. Você sabe que no meio da rotina dela, realmente tirou alguns minutos para participar, então todo mundo que estava aí, que curtiu o papo, né, que realmente estava interagindo aqui, é muito legal, né? Você vê que a galera gostou, eu espero, né? Ah, acho que sim, a Luísa falando aí que ela gostou do papo, pra gente convidar ela pra próxima. É verdade. A próxima, hein, Luísa? Já tá na fila agora. Muito bom, muito bom. Olha, a GG também quer. Ah, tá. Cortou aqui sem querer. Não, imagina. E aí, Miss, quer deixar mais alguma coisa que você quer falar, considerações finais? Ou se quiser continuar também, eu tô tranquilo aqui. Não, tô de boa também. Eu acho que, talvez, assim, obviamente eu estava nervosa, mas provavelmente eu tinha mais coisas para poder falar, né? Mas eu acho que o principal é que eu não tenho muito assim. Eu acho que o tempo todo vai ter várias direções e trens que a gente vai estar pegando ao longo da vida e se faz sentido para você, se você está se sentindo bem com essa decisão, bem consigo mesmo. Então, se faz sentido abandonar ou continuar, só você vai saber, né? Afinal, você que está sendo responsável pelas suas escolhas, pelas suas vidas, pela sua decisão, mas que você se encontre com algo que você goste, né? Que você se sinta realizado e, assim como eu, talvez eu nem seja a pessoa mais adequada para poder dar algum tipo de conselho aqui, mas eu diria que talvez para você se arriscar, sabe? Arriscar ou fazer aquela coisa que você tanto queria, começar um podcast, tipo, arriscar aparecer numa live mesmo que você nunca tenha aparecido antes, arriscar fazer um texto polêmico envolvendo IA, mas que traz a pessoa para essa conversa, arriscar mostrar quem você é, porque tem alguém aí que vai se identificar com você, vai acompanhar o seu trabalho e vai gostar de você. Então, esse é o meu recado. E você, Gabriel? O que você gostaria de deixar para as pessoas? Ah, não sei se tem alguma coisa a mais, assim, do que a gente já falou, que não vai repetir, sabe, o que a gente falou. Na verdade, eu ia te perguntar, porque todo texto que você faz, você deixa umas indicações ou uma curiosidade, coisas assim. Então, eu ia perguntar se você quer deixar alguma indicação de livro, de filme, de música. Poxa, difícil, hein, essa? Nossa, me pegou de surpresa. Hum, bom, eu acho que tem a ver com o tema meio difícil, assim. Acho que Ah, não não precisa veio ter. nada. Não? Bom, eu acho que. hum, eu acho que. Poxa, eu escolhi a Bíblia, né? Obviamente, para as pessoas que são religiosas, né? Que faça sentido para essas pessoas. Mas eu ainda faço a indicação da biografia do Leonardo da Vinci, porque eu sempre, como eu falei a gente ficou uma hora basicamente falando sobre isso, eu acho que vale a pena. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer as obras do cara, o que, que o cara fez, o que, que ele estudou, e como ele combinou isso, eu acho que vale a pena, porque quando você estiver se sentindo perdida, saiba que dá para estudar um monte de coisa e em algum momento você vai se encontrar aí. Então, deixa a indicação da biografia para vocês. Essa aí eu preciso ler também. Bom, aproveitando o ensejo também, acho que eu vou deixar uma indicação também, porque você viu aquele filme Devoradores de Estrelas? Eu ainda não vi. É Nossa, muito mas legal. todo mundo me indicou.
Então, eu tinha visto a galera falando na internet, né? E aí eu fui com meu amigo, assim, e nossa, é muito melhor do que eu esperava. Eu nunca vejo as coisas duas vezes. Tô pensando em ir no cinema de novo. Falei pra todo mundo. Que Inclusive, comprei o legal. livro, chegou ontem. O livro também parece que falaram que tem muito mais coisa, assim, que não botaram no filme, né? Então, eu recomendo muito, é muito legal. Não vou dar muito spoiler, porque assim, teria muito spoiler para dar, não vou dar. Não é um negócio de ficção científica normal. É muito mais sessão da tarde, mas assim, não vou dar spoiler, mas vale muito a pena. Legal, quero assistir. Ó, o Jonas até falou algum filme do Tarantino, concordo. Qualquer indicação do Tarantino, aí, sem, não tem erro, né? Mas eu quero muito assistir esse filme, Gabriel. E tem muita gente falando bem dele, então acho que é uma boa indicação, hein? Ah, eu recomendo. Tem alguns Tarantino que vale a pena também. Bastardos Inglórios, Isso, tem muita coisa boa aí, né? demais. Mas, Mi, muito Então, obrigado. Foi muito bom falar com você. Eu acho que deu para passar. Acho que pelos comentários a galera gostou. Então, queria te agradecer muito. Eu sei que não foi fácil assim, que você estava ansiosa e tal, mas você mandou super bem. Então, foi muito bom mesmo. que E bom! é Fico isso. feliz. Que isso, eu que agradeço, né, pelo convite, pela interação. Então, foi muito legal, porque eu acho que é a própria dinâmica que me permitiu ficar mais à vontade para a gente conversar. E foi muito legal, né? Então, eu gosto muito do seu trabalho, que você continua escrevendo aí, publicando na internet. Agradeço a todo mundo também que decidiu compartilhar com a gente, tá aí mostrando um pouquinho da sua história, comentando nos comentários. Foi ótimo. Só tenho a agradecer. Obrigado, Mi. Igualmente também, sempre leio seus textos e. Eu tinha pensado uma coisa que eu queria falar, mas agora eu esqueci. Então, não sei se. Acho que eu não vou lembrar. Bom, qualquer coisa eu te falo depois. Então tá Mas bom. obrigado, foi muito Obrigada a legal vocês e e obrigada a todos. E até a próxima, né? até a próxima. Acho que vai ter que ter uma parte 2 em algum momento. Então tá bom. Até mais. Obrigado, tchau. Tchau.